qualquer carreira artística, né? Você vai um longo tempo estudando e o mercado é muito fechado, né? Muito fechado, muito fechado. Eu digo que o mercado ele é fechado, mas ele é aberto e convidativo a todos que estejam muito bem preparados. Preparados em todos os sentidos. Quando eu fazia conservatório, na IMESP, com o professor Paulo Batista, ele me dizia uma coisa que eu guardei para sempre. Ele falava para mim, não seja trompetista erudito, não feche a sua mente, seja intérprete. Óbvio que você tem uma facilidade e você pode se especializar, como eu me especializei mais em uma determinada área, mas não menospreze as outras áreas, porque pode ser que um dia não tenha trabalho naquela sua área e aquela área do vizinho tá mais, a grama está mais verde que a sua. Ser bem eclético, né? Exatamente. Óbvio que você tem uma questão de especialização, né? Mas quanto mais você dominar das linguagens, eu gosto de falar de linguagens porque é uma coisa interessante. Até é interessante essa questão da linguagem, que me lembra muito na USP, fazem uns 6 anos mais ou menos, que esse professor Paulo Batista fez um mestrado, e foi o meu maior orientador, e é até hoje. O mestrado dele era Metodologia de Estudo de Trompete. Até essa semana agora atingiu 30 mil downloads, né? Foi muito bem aceito, e ele levanta a tese do apartheid musical, que é uma coisa que não existe só fora do conservatório, é algo que existe no meio da classe musical, que daí seria a pior situação, porque é o preconceito dos próprios músicos com eles mesmos. Então é uma tese bem interessante. Quem que tiver curiosidade, é só colocar lá no Google, que vai achar Metodologia de Estudos de Trompetes. Você teve na USESP também, né? Sim. Como é que foi essa sua passagem por lá? Eu não participei da orquestra principal da USESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, está entre as 3 melhores orquestras do mundo sobre a gestão, uma orquestra que tem mais de 60 anos de atividades ininterruptas. Eu participei do grupo de metais da USESP, que faz parte da USESP, era uma das ações educativas, que era coordenado pelo professor Marcos dos Anjos, um grande tubista brasileiro. E eu participei por acaso também. Me mandaram um link que haveria uma audição, me preparei aqui em casa mesmo, aqui em Jacareí, vi o que precisava, qual era a matéria necessária, e fui fazer a prova sem grandes pretensões, dado a grande dificuldade que eu já sabia que existiria do concurso, né, de âmbito internacional. Então, a gente tinha uma base, para você ter uma ideia, de 30 trompetistas por vaga. E seríamos 4 ativos e 2 suplências. E, enfim, lá fui fazer o concurso. E passei no concurso, fiquei os 2 anos, ganhei todas as titulações lá. Você falou que é muito puxado, né? Isso, é um curso bastante puxado. É um curso interessantíssimo. Infelizmente, é um curso que foi extinto pela casa. Há uns 2 anos, porque o professor Marcos dos Anjos acabou saindo da casa, se dirigindo ao Teatro Municipal, trabalhar numa outra instituição. E é um curso difícil e interessante, porque a ideia era trabalhar repertório orquestral. Então, o que acabava acontecendo, e acaba acontecendo até hoje, você tem bons instrumentistas, lá era um curso erudito mesmo, para música clássica, o período romântico, período barroco, uma coisa bem específica. Mas você não tinha escolas como a Filarmônica de Londres tem, que faz esse tipo de trabalho, que é reunir talentos do seu país, tanto que lá eu era o único representante do Vale do Paraíba, né? Fiquei 2 anos, fizemos a USESP itinerante pelo estado de São Paulo, foi muito interessante, aprendi várias coisas, porque você está vivenciando, levando o nome de uma instituição muito reconhecida e tocando com os melhores, né, da sua idade, então foi uma experiência muito interessante. E nessas andanças que você falou, por exemplo, do evento itinerante, essa era uma pergunta que eu queria fazer para você, porque as pessoas, quando se pergunta se gostam de música clássica, música erudita, a pessoa até faz uma cara feia. Eu queria saber de você a reação dessas pessoas quando tem o primeiro contato com uma música desse tipo,
se elas até mudam comportamento ou, sei lá, procuram você para saber mais coisas. Geralmente eu faço esse procedimento. Quando a gente vai tocar, por exemplo, eu vou trazendo para o meu quinteto de metais, Quinteto Spala. Esse ano a gente está com uma série que chama A Arte do Sopro. Então, quando a gente vai a locais e o quinteto, como a própria orquestra, o ZESP, tem essa intenção de democratizar o acesso à música, mas democratizar em doses homeopáticas. Não seria democratizar, a melhor expressão. Seria levar, né, socializar em doses homeopáticas. Porque, por exemplo, eu não posso chegar numa cidade lá bem no interior, que as pessoas praticamente não têm acesso a esse tipo de repertório, e tocar uma sinfonia de Brahms, porque as pessoas não vão gostar. Então, geralmente a gente faz sempre meio a meio. Leva um pouco do repertório orquestral, que é aquele primeiro contato, e um pouco de repertório de música popular, com uma roupagem sinfônica. Isso agrada muito. E normalmente as pessoas gostam muito. As casas sempre estão lotadas, os ingressos sempre esgotados, porque não é que as pessoas não gostam. Infelizmente, a música erudita, né? Acho que isso é legal falar também, porque geralmente as pessoas confundem música erudita e clássica. São coisas distintas. Música clássica, você está se referindo a um período, como o período de 1700. Você tem os grandes compositores daquele período, você tem Haydn, você tem Hummel, Handel, outros importantes. Mas a música erudita, que seria a terminologia mais correta, que abrange todos os períodos, né? Então, geralmente as pessoas gostam muito. E a música erudita, ela não está na rádio. Ela não está na TV aberta. Você fala de TV e rádio, é só a cultura, né? Rádio com Cultura. Aquele programa, e a TV também, naquele programa Prelúdio. Isso, São programas que nasceram com esses viés, né? O maestro Júlio Medalha, com certeza a ideia principal do concerto era essa. Dar a esse acesso, levar o maior número de pessoas que a TV tem esse poder de democratização e destacar e dar oportunidade para novos jovens, que é o que eles fazem, né? Dar essa oportunidade para ser solista, porque também é uma coisa muito diferente. O cara ou a pessoa que estuda para ser músico da orquestra e a pessoa que estuda para ser solista. São coisas diferentes, estudos diferentes. Nem todo mundo. Existem excelentes músicos na orquestra que estão muito satisfeitos em ficar sentado participando do TUT. São maravilhosos, impecáveis. Mas existe aquele músico que ele tem... Eu falo por mim que eu já tive algumas experiências assim com isso. Uma há 3 semanas atrás, com a Orquestra Jovem. Esse ano a gente inaugurou uma série de concerto com solistas, que é uma coisa que nunca houve. Não houve por uma série de dificuldades, né? E esse ano a gente colocou no plano artístico que a gente faria. Custe o que custar. Então eu falei, mesmo que eu tenha que ser o solista. E eu comecei, dei o pontapé inicial, convidei um grande trompetista chamado Márcio Irineu. Nós fizemos o concerto de Vivaldi para 2 trompetes, foi um sucesso e é uma experiência diferente. Uma experiência diferente para quem está na frente, porque você está exposto ali, você está dizendo o que acontece, né? Você está... é o campo minado. E é uma experiência diferente para os nossos alunos também. Porque para eles é uma coisa indescritível, né? De estar tocando. Geralmente a gente tem uma regra que não pode falhar. O solista está com o maestro está com a orquestra. Se não funcionar essa tríade, derrota. Não adianta. Não dá certo. Não adianta insistir. As obras geralmente não acontecem. E o que a gente estava falando antes da gravação, o mundo do glamour dessa música erudita que você falava. Fala um pouquinho sobre isso, o que acontece nos bastidores, o cansaço, essas viagens. Você falou o que é o melhor do concerto, né? Sim. Eu estava brincando com o Rodrigo que o melhor do concerto sempre é a janta. Porque você já fez o trabalho, você já entregou a música. E a música é uma coisa que
as artes de uma forma geral. Eu digo música porque eu trabalho com essa matéria. Então, é muito especial porque ela não precisa de palavras. A música, ela fala por si própria. Eu posso tocar uma melodia que você conhece, sem falar nada, e ela transmite. Por aí vai. Então a música, ela precisa só de duas coisas, né? Para responder, voltando onde você me perguntou, ela precisa de dois indivíduos, quem toca e quem ouve. E ela fala por si própria. A parte do glamour, existe uma grande glamourização da arte, mas realmente, porque as pessoas acabam fazendo comparações com o seu trabalho, do dia a dia, que são trabalhos, e eu acredito que todos os trabalhos são super honrados. Todos existem a sua importância. Mas geralmente as pessoas veem a ponta da lança. O rapaz no palco, de terno, com um sapato super brilhoso, tocando, sendo aplaudido. Então isso é muito bonito, né? Realmente é. Então, e é bonito, e é bom, e você está lá, e você sola, e quando geralmente eu chego na frente da orquestra, que eu vou solar, ou que eu vou fazer qualquer tipo de coisa, eu penso assim, por que eu fui me enfiar nisso? Sempre vem esse pensamento. Sempre, porque existe uma grande responsabilidade sobre. Mas você nunca pensou em desistir? Não, desistir não. Mas você trabalha com uma série de coisas, né? Para estar preparado, você trabalha minuciosamente as partituras, a história da música, todas as coisas que precisam ser trabalhadas. Mas sempre existe essa questão da ansiosidade para poder tocar. E isso é importante. A partir do momento que qualquer artista, ele chega na frente da plateia, não importa qual seja, onde seja, se seja uma plateia de 2.000 pessoas, de 10 pessoas, e ele não sinta mais isso, essa ansiosidade e um pouco desse nervosismo, esse frio na barriga, não tem mais o porquê dele estar fazendo aquilo. Porque isso demonstra o respeito que ele tem para quem está ouvindo ele e para quem veio consumir aquele trabalho dele. Então isso é muito importante. Mas não é tão glamouroso quanto as pessoas pensam. O trabalho é árduo, horas diárias. Eu vou te dar um exemplo. Se um concerto é às 8, possivelmente a orquestra tem que estar montada no palco 5h30, 6 horas, para passagem de som. Sempre existe passagem de som, porque cada ambiente você toca de uma maneira. Né? Se você vai fazer um concerto numa igreja católica, uma catedral, ela tem muita reverberação, porque ela foi feita para aquilo. Você pega a Catedral de Notre Dame, por exemplo. Eu nunca toquei lá, mas eu sei porque eu já conheço várias obras, já toquei. Você pega um compositor que foi o primeiro compositor importante, Monteverdi. Ele compôs em 1500. E ele escrevia para vários instrumentos ficarem em vários locais da igreja, em pontos distintos, justamente para você ter essa conversa do eco com a reverberação dentro da igreja. Então a gente precisa aprender como que toca. Então todo dia é um novo começo para o instrumentista. O cansaço que fica depois, você falou que fica ainda ansioso, frio na barriga. A hora que termina, você está estafado ou você... Como é que você reage? Depende da obra que você vai tocar. Existem obras que são obras que, geralmente de orquestra, por exemplo, se a gente toca os ciclos de Leonora, de Beethoven, se você toca qualquer repertório desse mais tradicional, você já está mais habituado. Mas quando você vai tocar, que acontece um repertório mais moderno, contemporâneo, sempre ele é muito mais trabalhoso e chega, às vezes, você termina aquilo, você quer ir para casa, apenas dormir e descansar, porque amanhã é um novo dia, você não quer fazer outra coisa. A gente está quase encerrando nosso programa. Eu queria falar com você sobre hoje, né?
Você hoje é diretor artístico dessa orquestra que você começou lá com 12 anos. Exatamente. Como é que foi esse convite? Como é que você se instalou agora como diretor da orquestra? Além de dar aulas, né, também. Sim. Eu fui convidado pelo Instituto de Arte e Cultura, 3Ms, que administra a orquestra. Eu, a princípio, fui como professor normal de classe, fiquei 3 anos só ministrando, ia a São Paulo e voltava e dava minhas aulas na quinta-feira. Até que surgiu essa oportunidade para estar na direção artística, ajudando também e coordenando os professores. Então a gente pensa muito hoje no repertório da orquestra, das atividades, dar esse suporte ao maestro, porque o maestro tem que ter um tempo para a preparação do repertório, que é uma coisa bastante importante e difícil. Então eu acabo cuidando bastante dessa parte burocrática e não quis largar a mão da classe, porque que na verdade foi o meu cordão umbilical até hoje, né? Então continuo às quintas-feiras rigorosamente das 14 às 22 horas. Dando aula para os alunos lá, acompanhando, e é sempre muito prazeroso esse aluno mesmo que a gente vai assistir na abertura, né? É um aluno de lá, o Drummond, tem se destacado, tem trabalhado já profissionalmente com o instrumento, e fruto do trabalho da orquestra, fruto das orientações lá também, uma coisa que vem dando certo, muito prazeroso. E quando você hoje dá aulas para essas crianças de 6, 7 anos, 10 anos, você se lembra de você com aquela idade começando a aprender também, né? Ah, sim, é inevitável, né? A gente sempre faz essa retrospectiva e embora às vezes eu preciso ser duro com eles também, né? Faz parte. Como o Mauro foi duro com você às vezes também. Exatamente. Faz parte da instrução, né? Essa questão com os alunos. Mas é prazeroso você ver o aluno chegar lá do zero no instrumento, você faz todo esse trabalho técnico, esse trabalho artístico, tudo começa como uma grande brincadeira. Em nenhum momento falo, ele vai ficar lá, é um período da vida dele. O objetivo principal do meu trabalho lá não é que todos sejam profissionais, porque a gente não tem mercado para todo mundo mesmo, é uma realidade. Mas é que eles se tornem pessoas melhores, cidadãos melhores, com gosto, saibam distinguir as coisas e, consequentemente, eu me sinto satisfeito. A minha função lá é essa, né? É fazer esse trabalho social também e técnico ao mesmo tempo. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado eu. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Um abraço.